Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos, nosso horário de sempre. Já parou para pensar no que você precisa saber para começar essa terça-feira bem informado? E eu já te lembro que para muitos trabalhadores essa terça-feira tem um gostinho de sexta-feira, não tem? Mas pega o seu cafezinho que eu te conto quais são os assuntos que estão em jogo no Brasil e no mundo nesse 30 de abril. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Senado vota teto de 15 bilhões de reais de incentivo ao setor de eventos e relatoria avalia corrigir o valor pela inflação. Epidemia de dengue no Brasil atinge mais um recorde, com 4 milhões de casos prováveis da doença. Nos destaques internacionais, novas tensões são registradas no Mar do Sul da China. E no Dia do Ferroviário, nós trazemos a história de uma família que está há várias gerações nessa profissão que é responsável pelo transporte de milhões de brasileiros todos os dias. Viu só como estamos cheios de notícias para compartilhar com você? É a partir de agora. Vamos juntos! Um assunto, gente, de interesse para o setor de eventos está na pauta do plenário do Senado desta terça-feira. É o projeto que reconfigura e amplia a duração do PERSE, o Programa de Incentivos para a categoria. O texto tem impacto direto nas contas públicas da União de, a princípio, 15 bilhões de reais e, por isso, o governo tenta evitar que seja aprovado, já que a meta é atingir o déficit zero em 2024 e 2025. Vamos ver. O Senado deve votar um requerimento de urgência para agilizar a tramitação. Se aprovada, a urgência permite que o texto seja votado diretamente no plenário, sem a necessidade de passar por mais discussões em comissões. Na semana passada, após um acordo com o Ministério da Fazenda, a Câmara dos Deputados fixou um teto de 15 bilhões de reais para o benefício até dezembro de 2026 e reduziu de 44 para 30 o número de setores contemplados. A relatora Daniela Ribeiro deve propor que somente empresas listadas no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas com decisões judiciais transitadas em julgado poderão acessar os recursos. A proposta seria impedir que companhias de grande porte recebam o benefício a partir de uma decisão liminar. Se os senadores aprovarem as mudanças no projeto de lei, a matéria precisa voltar à Câmara dos Deputados para uma nova votação. Nesta segunda-feira, após uma reunião em Brasília com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o acordo firmado com as lideranças parlamentares sobre o programa foi muito positivo e espera que não haja nenhuma mudança. Entretanto, a votação ocorre em meio a atritos entre o governo federal e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a suspensão da desoneração da folha de pagamentos a diversos setores da economia imposta pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. A gente fala agora sobre a dengue, porque a ampliação temporária da vacinação com doses prestes a vencer termina hoje em 11 estados. Os estoques, gente, tinham imunizantes com prazo de validade até o dia 30 de abril. A medida foi tomada em meio à epidemia da doença, que infelizmente nesta semana bateu mais um recorde. O Brasil passou de 4 milhões de casos só neste ano. E esse é o maior número desde o início da série histórica no ano 2000. Já são 4 milhões de casos prováveis e confirmados de dengue neste ano. Segundo dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde atualizados nesta segunda-feira, o país registrou mais de 4 milhões e 200 mil casos nas primeiras 16 semanas deste ano. Este é o maior número desde o início da série histórica, em 2000. O recorde anterior de casos prováveis ocorreu em 2015, com 1 milhão e 600 mil. Já o terceiro ano com o maior número foi no ano passado com 1 milhão e 658 casos. No mesmo período do ano passado, o Brasil tinha 900 mil casos. Já o número de mortes também preocupa. Até o momento, 1.937 pessoas perderam a vida pela dengue desde janeiro. 1.300 óbitos seguem em investigação. Em meio às taxas recordes, o Ministério da Saúde anunciou há quase 2 semanas uma medida para evitar o desperdício de doses de vacina contra a dengue que vencem nesta terça-feira. 11 estados possuíam estoques das vacinas contra a doença e foram distribuídas pelos municípios.
E hoje, véspera de feriado, trazemos a notícia que essa onda de calor que atinge o país renovou o contrato, viu? E deve se estender até pelo menos a segunda semana de maio. Se você vai viajar para aproveitar o Dia do Trabalhador descansando na praia ou no campo, saiba que podemos ter 2 picos de calor ao longo dos próximos dias. As frentes frias, gente, até tentam avançar, mas sem sucesso, elas acabam sendo freadas por um bloqueio atmosférico. A onda de calor é resultado de uma área de alta pressão que está atuando no país desde o dia 22 de abril, impedindo a chegada de frentes frias. As regiões Sudeste e Centro-Oeste estão sob influência de ondas de ar seco e quente, e o Centro-Sul do país é o mais atingido pelas altas temperaturas. A previsão é que Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul do Mato Grosso registrem temperaturas superiores a 5 graus Celsius acima da média. Nos próximos dias, caracterizando assim a 4ª onda de calor do ano. De acordo com a Climatempo, as condições de temperaturas acima da média devem se estender pelo menos até o dia 10 de maio. O país pode ter 2 picos de calor neste período. A expectativa é de até 7 graus Celsius acima da média em algumas regiões, como, por exemplo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, onde os termômetros podem marcar 33 e 35 graus, respectivamente. E olha só essa notícia. Para saber como é o dia a dia de um motorista de aplicativo, um procurador do Ministério Público do Trabalho da Bahia decidiu atuar durante 4 meses como motorista. Ele sentiu na pele quais são os problemas e quais deveriam ser os direitos garantidos em lei para essas pessoas. Quem conta mais para a gente sobre essa empreitada é o nosso repórter Fernando Jesus. O procurador do Ministério Público, Ilan Fonseca, decidiu viver na pele o dia a dia de um motorista de aplicativo. Ele tirou licença de 4 meses para entender como é a rotina desses profissionais. Ele encerrou o período com 350 corridas e uma boa avaliação de 4,98 estrelas no aplicativo. Ilan pôde vivenciar como é a comunicação das plataformas com os motoristas. Durante esses 4 meses, ele percebeu as principais dificuldades que os profissionais enfrentam todos os dias e concluiu que a maioria das pessoas que se vinculam às plataformas são funcionários que perderam o seu trabalho fixo e, sem conseguir um novo emprego, decidiram trabalhar para os aplicativos. E veja a seguir, novas tensões são registradas no Mar do Sul da China. E no Dia do Ferroviário, que é comemorado hoje, nós trazemos a história de uma família que está há várias gerações nessa profissão, que é responsável pelo transporte de milhões de brasileiros todos os dias. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos mais notícias dessa terça-feira para compartilhar com você. 3 policiais foram mortos a tiros e outros 5 ficaram feridos na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, enquanto tentavam cumprir um mandado. O caso ocorreu nesta segunda-feira enquanto cumpriam um mandado em uma casa no estado da Carolina do Norte. Pelo menos um suspeito foi encontrado morto na propriedade depois que os policiais responderam ao ataque. O Departamento de Justiça confirmou que 3 policiais morreram. O estado de um dos feridos é grave. O chefe de polícia, Johnny Jennings, disse que os policiais foram recebidos com tiros enquanto cumpriam um mandado contra um criminoso procurado por posse de arma de fogo. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, destacou em um comunicado que o Departamento de Justiça estava de coração partido pela morte dos 3 policiais. O presidente Joe Biden foi informado sobre o incidente e expressou suas condolências e apoio à comunidade, disse a Casa Branca. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, assegurou nesta segunda-feira que não é tarde demais para que a Ucrânia ganhe a guerra, mas reiterou ao lado do presidente ucraniano que Kiev necessita de mais ajuda. As falas acontecem enquanto a Rússia registra sucessivos avanços na frente de batalha.
A Organização do Tratado do Atlântico Norte confia que a Ucrânia pode vencer a guerra contra a Rússia. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, visitou Kiev nesta segunda-feira, onde se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O líder da aliança militar admitiu que os atrasos nas entregas de armas pesaram no conflito, mas expressou confiança de que a Ucrânia será capaz de recuperar a vantagem sobre as tropas de Moscou. A Ucrânia foi derrotada por meses, forçada a racionar sua munição. Isso significa que menos mísseis e drones russos foram abatidos e a Rússia conseguiu avançar na linha de frente. Mas não é tarde demais para a Ucrânia prevalecer. Há mais apoio a caminho. Zelensky pediu a seus aliados ocidentais que acelerassem a entrega de armas para fazer fracassar a nova ofensiva que Moscou está preparando. Agilidade no fornecimento significa literalmente estabilização na linha de frente. Artilharia de calibre 155, armas de longo alcance, defesa aérea e sistemas primários Patriot. É isso que nossos parceiros têm e que deveria estar aqui na Ucrânia para destruir as ambições terroristas da Rússia. O exército russo está se preparando para mais ações ofensivas e juntos podemos interromper a ofensiva russa. Nossos aliados têm todos os meios necessários para isso. Desde o fracasso da contraofensiva de Kiev no ano passado, a Rússia vem ganhando terreno diante de um exército ucraniano com falta de munição. Desde o final de semana, as tropas russas reivindicaram a tomada de Semenivka e Novo Barmutivka, ambas no leste da Ucrânia. Além disso, um bombardeio russo matou pelo menos 4 pessoas nesta segunda-feira na cidade de Odessa, no Mar Negro, vital para as exportações ucranianas. Navios chineses atiraram canhões d'água em embarcações filipinas nesta terça-feira no Mar do Sul da China. Esse episódio é mais um capítulo da disputa na região. O governo das Filipinas acusou a China de utilizar canhões de água contra 2 navios, o que provocou danos a uma das embarcações durante uma operação de patrulha na área de um recife próximo do país do Sudeste Asiático. Pequim e Manila mantêm uma disputa territorial de longa data no Mar do Sul da China, que nos últimos meses provocou diversas colisões entre navios dos dois países. Um incidente mais recente aconteceu perto do atol de Scarborough, sob controle chinês, e que é um cenário recorrente da disputa. Um comunicado filipino afirma que o dano é uma evidência da forte pressão de água utilizada pela Guarda Costeira da China na ação. Militares chineses reinstalaram uma barreira de 380 metros na entrada do atol, tradicional área de pesca, para impedir o acesso às águas que são reivindicadas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China exigiu que as Filipinas abandonem ações provocativas nas águas e que não desafiem a determinação da China de proteger a soberania do país. Pequim reivindica quase todo o mar da China Meridional em uma disputa com vários países do Sudeste Asiático, apesar de uma decisão internacional que rejeitou as pretensões chinesas. Hoje, dia 30 de abril, é o dia do ferroviário, mesma data em que foi inaugurada a primeira linha férrea do Brasil há exatos 170 anos. E para celebrar, homenagear esses profissionais que são responsáveis por transportar milhões de brasileiros todos os dias, vamos conhecer a história de uma família que está há várias gerações nessa profissão. Começamos esta viagem ao passado com a história da primeira geração da família Louro na ferrovia. Meu avô, Paulino Louro, chegou em 1913, vindo de Portugal, em Paranapiacaba, para trabalhar na ferrovia. Era a primeira ferrovia do estado de São Paulo, concebida inicialmente para ligar a cidade de Santos, no litoral, a Jundiaí, no interior, para o transporte de café, cuja cultura crescia exponencialmente em terras paulistas. As imagens da época ainda podem ser encontradas em arquivos na internet. Já as fotos do seu Paulino se perderam no tempo. Mas esta declaração, registrada pelo patriarca Louro em cartório, no começo do século XX e mais tarde resgatada pelos netos, mostra que o português que fez a vida no Brasil já estava empregado na São Paulo Highway. Então foi feito esse documento de próprio punho
dizendo de onde que a família veio, né, as cidades em Portugal, tudo, relatando isso daí para poder casar em Paranapiacaba no ano de 1918. Do casamento, 5 filhos foram gerados e a maioria fez carreira na mesma empresa. Entre eles, o pai do Roosevelt, o seu Carlos Louro, um apaixonado pela ferrovia. Acho que meu pai gostava tanto da ferrovia que ele acabou dando o nome de uma estação para mim. A estação Roosevelt, que existia na época, acabou colocando meu nome. A estação ainda existe, mas é chamada Estação do Brás, uma das mais movimentadas da capital paulista. Foi nomeada Roosevelt em 1945 para homenagear o presidente americano Franklin Roosevelt, morto naquele ano. E aí acaba aqui na ferrovia com os colegas aqui, muitos deles me chamam de Brás, né? Em vez de chamar de Roosevelt, acaba chamando de Brás. Apesar do nome de batismo e do histórico familiar na ferrovia, o filho do seu Carlos não pensava em seguir a profissão. Eu nunca tive esse sonho, mas depois que eu entrei, aí acabei me apaixonando. Foi em 1996 que a Estação da Luz, onde nós estamos, na região central de São Paulo, tornou-se um dos locais de trabalho do Roosevelt, assim como foi para a maioria dos homens da família dele. Sobre estes trilhos, ele se apaixonou pela direção, pela adrenalina da profissão e até pela responsabilidade de transportar milhares de passageiros aos seus destinos todos os dias. Estação Terminal Luz. Acesso às linhas 1 azul, 4 amarela, 7 rubi e 11 coral. E eu me sinto honrado de ajudar nesse transporte. Foram mais de 2 décadas atuando como maquinista da hoje chamada CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E do começo da carreira para cá, muita coisa mudou. Mudou até muito para melhor. Digo, né, tanto a tecnologia, né, os novos trens que foram chegando, tudo, isso ajudou demais na operação, na condução, até para o passageiro mesmo, melhorou bastante. Atualmente, os trens da operadora transportam em dias úteis mais de 1,5 milhão de passageiros em 1.700 viagens, que somam 65 mil quilômetros de percurso. Seria como dar quase 1,5 volta em torno da Terra todos os dias. O sistema evoluiu e, junto com ele, o Roosevelt, que agora é supervisor geral de tração. Já estou com 27 anos na empresa, né? Mas a minha expectativa é se aposentar aqui na ferrovia. Como aconteceu com o avô Louro, seus 3 filhos e já é o futuro de 5 netos. É a história de família que se confunde com a trajetória dos trilhos de São Paulo. Uma mistura que ao Roosevelt só dá orgulho. Orgulho de ser ferroviário. E no nosso tradicional tour, vamos conhecer o país que ganhou o título há praticamente um ano como o mais populoso do planeta. Nosso giro pelo mundo nos leva hoje para a Índia. Foi em abril de 2023 que a Índia ultrapassou a China e ganhou o posto de país com o índice populacional mais alto do mundo. Com 1.428 bilhões de indianos versus 1.425 bilhões de chineses. Olhando mais profundamente para a composição dessa população, 70% dos indianos têm entre 15 e 64 anos, o que explica um dos grandes desafios do país para a geração de empregos para os mais jovens, que sentem na pele a falta de oportunidades e os baixos salários. Segundo dados do governo, 80% das pessoas no mercado de trabalho estão na informalidade, o que afeta a capacidade de criação de riqueza.
E um país tão povoado é também um país extenso. A Índia fica em 7º lugar quando o assunto é extensão territorial. Falando agora sobre a culinária, a comida indiana tem um sabor único, marcado pelo uso de especiarias, como a pimenta. Aliás, você sabia que 70% dos temperos utilizados pelo mundo todo parte das Índias? Pois é, e não é à toa que recentemente tem viralizado pelas redes sociais as criações mirabolantes, gravadas por turistas que se aventuram a experimentar as duvidosas receitas que misturam os mais diversos ingredientes, ignorando toda e qualquer regra sanitária em um verdadeiro espetáculo a céu aberto. E vamos aproveitar esse restinho de jornal para pegar carona com a tecnologia. Dessa vez, vamos seguir pelo norte da Índia e chegar em um dos países que fazem fronteira com ela. Vamos do Brasil direto para a grande montanha do Nepal, para a maior e mais famosa de todo mundo. É claro que eu estou falando dele, do Monte Everest. Apesar da neblina, gente, pela altitude, pelo horário, atrapalharem um pouquinho essa nossa visão, podemos ver o pico nevado do Monte Everest à direita, seguido aí por alguns outros montes menores que compõem essa cadeia montanhosa do Nepal. No fuso por lá, 16 horas e 54 minutinhos, enquanto aqui são 8 horas e 54 minutos da nossa manhã, é claro. Só a título de curiosidade, o Everest é o pico mais alto do mundo, com quase 9.000 metros de altitude. E a gente traz também um outro destaque. Em pesquisas e experimentos recentes, foram coletadas provas de que essa enorme montanha uma vez já esteve no fundo do oceano. Dá para imaginar isso? E é com essas imagens e curiosidades também que eu encerro esse jornal de hoje. Não se esqueça que mais tarde, às 10 horas da manhã, Juliana Dariva chega com um boletim com mais notícias para você e eu retorno à 1 da tarde com o balanço, com tudo aquilo que é assunto na manhã dessa terça-feira, portanto não perca. Encontro marcado? Até lá!